Como falar em público? Você também fica nervoso, sua as mãos e não sabe onde enfiar as mãos durante uma apresentação em público? Eu sou a Amália e no episódio de hoje de Pesquisa na Prática eu vou dar 5 dicas para você mandar muito bem quando precisar falar em público. Olá, acadêmicos, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desses episódios aqui no Pesquisa na Prática, porque a gente faz com muito carinho para vocês. Hoje eu vou dar 5 dicas para você mandar muito bem quando tiver que falar em público. Afinal, quando a gente está na carreira acadêmica, uma vez ou outra, a gente sempre tem que apresentar o nosso trabalho para alguém, seja num trabalho em grupo, numa disciplina ou até mesmo a entrega final do trabalho para uma banca. Então eu vou dar 5 dicas super especiais para você mandar muito bem e saber falar em público. Mas assiste o vídeo até o final, que lá no finalzinho eu vou dar mais uma surpresinha para vocês, para ajudar vocês a falar muito bem em público. Bom, como falar em público então? Tem tanta gente que fica nervoso na hora de falar em público. É normal isso, afinal a gente tá ali, a gente imagina que está sendo julgado pelas pessoas que estão te ouvindo e isso dá um certo nervosismo, uma certa ansiedade. As pessoas estão ali para ver o que você está falando. Mas pense o seguinte, se você está apresentando o seu trabalho, ninguém mais naquela sala sabe mais sobre o seu trabalho do que você. Afinal, foi você que fez o seu trabalho, não é mesmo? Então isso já te dá uma tranquilidade para falar em público sem problema nenhum e mandar muito bem na sua apresentação. Mas enfim, eu vim aqui para dar 5 dicas, né? E aí eu vou dar a primeira dica então sobre como mandar muito bem na hora de falar em público. A primeira dica que eu dou para vocês é cuide o tom de voz. Procure não falar muito alto, mas também não fale muito baixinho, porque senão as pessoas não vão conseguir prestar atenção em você. Tente manter sempre o mesmo nível de voz, não fale muito baixo, principalmente se tiver muitas pessoas e às vezes não tem microfone. Se você estiver usando microfone, tem que ter um cuidado extra para não falar muito alto no microfone, senão todo mundo vai ficar ali muito nervoso porque o som está muito alto. E também cuidar da posição do microfone para não ficar fazendo assim, né, no som. Então, tente manter sempre o mesmo nível, o mesmo tom de voz ao longo da sua apresentação. Assim fica mais fácil para as pessoas prestarem atenção no que você está falando. Outro cuidado que a gente tem que ter, parece besteira, mas é muito importante, é a questão da vestimenta. Tenha um certo cuidado com a roupa que você está usando. Eu não estou falando de se vestir bem ou se vestir mal, não, eu estou falando de forma prática. Às vezes as mulheres usam umas roupas que têm uma manga muito larga e isso pode ficar atrapalhando na hora de mexer os braços, ou de repente uma calça muito comprida que na hora de caminhar você pode tropeçar, ou até mesmo alguma roupa que faz um barulho no microfone, se você estiver usando o microfone. Então, se você for fazer uma apresentação em público, for falar em público, tenha um certo cuidado com a roupa que você está usando para não ser uma roupa que você tem que estar sempre se arrumando ou puxando para cima ou puxando para baixo, ou dependendo da pose que você tá, enfim, ela sobe muito, desce muito, então tenha um cuidado de escolher uma roupa que seja confortável para você poder se preocupar com todas as outras variáveis, menos com a roupa que você está usando. A terceira dica que eu dou para vocês hoje sobre falar em público é o passador de slides. Tem muita gente que usa o passador de slides durante uma apresentação. Que dica que eu dou sobre o passador de slides? Se você for usar o pointer, que é aquele laser que marca a parte que você quer, enfim, ressaltar da tua apresentação, deixa ele parado. Não fica mexendo nele, porque senão o público fica como se fosse um gatinho, assim, atrás do pontinho, e fica todo mundo olhando aquele pontinho que você está mexendo alucinadamente e para de prestar atenção no que você está falando. Então, se você for usar o pointer, aperta, usa, fixa ali naquele lugarzinho e não fica mexendo ele. Eu sei que muita gente usa ficar mexendo ele porque tá nervoso e se ficar paradinho a mãozinha fica tremendo, né? Então assim, não precisa usar, você pode apontar com a mão, enfim, falar alguma coisa. Mas se você precisar usar, tente sempre deixar ele fixo no lugar para as pessoas não ficarem assim seguindo o pontinho vermelho. A quarta dica que eu dou para vocês é caminhar. Não faça uma apresentação sentado. Levante, caminhe, circule. Se é um palco, se é um espaço que você tem para falar, circule pelo espaço. Porque as pessoas, elas ficarem paradas olhando para você e você tá sentado. Eu já vi professores ou palestrantes em grandes congressos, até com currículo invejável, sentando e lendo a apresentação. Nossa, isso dá um tédio. Assim, ó, poxa,
Desculpa, mas se era para ler, me manda por e-mail, me manda o PDF que eu leio em casa, entendeu? As pessoas elas querem ver você falando. Então caminhe, interaja com o público, você vai ver que você vai ficar nervoso nos 2 primeiros minutos, depois isso passa e as pessoas vão ficar interessadas no que você tem para falar. Então circule, caminhe, porque as pessoas vão ficar te acompanhando e elas vão ter menos sono na hora de te ouvir. E essa dica tem tudo a ver com a quinta dica que eu vou dar para vocês, que é interaja com o público e olhe nos olhos das pessoas. As pessoas, de novo, elas estão lá para ouvir o que você quer falar, o que você vai falar. Então, interaja com as pessoas, olhe nos olhos, perguntem para elas, façam as perguntas. Eu vou dar uma dica, outra. Se as pessoas não responderem para vocês, digam assim, calma, calma pessoal, um de cada vez. Todo mundo dá risada, a tensão no ar diminui e você vai ficar muito mais à vontade. Então assim, brinque, você está lá para falar com as pessoas e as pessoas querem falar com você de alguma forma. Então interaja com o público e você vai ver que você vai mandar muito bem na sua apresentação e não vai ter mais medo de falar em público. Mas se você ficou aqui até o final para assistir esse vídeo, você está curioso com a surpresa que eu tenho para você, não é mesmo? Eu acabei de disponibilizar um e-book que a gente fez com todo amor e carinho para vocês, dando super dicas de como montar a sua apresentação, de que forma organizar os teus slides, quantos slides precisa ter, como eu posso me apresentar em público, tudo isso lá nesse e-book gratuito. Então, clica ali no link que a gente deixou na descrição e já baixa para mandar muito bem nas tuas apresentações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui, o que você gostou, o que você não gostou, o que você faz para falar em público bem, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!